Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Algebrista. Meu nome é Antônio Lacerda. E neste vídeo eu apresento a aula 14 do curso de Matemática para Informática. O assunto da aula de hoje são os testes de primalidade. Vamos continuar com o nosso conjunto universo definido como sendo dos inteiros não negativos. Nós vimos na aula 9 que algoritmo é uma sequência de ações para resolver um problema. Vejamos agora um outro conceito muito importante. São os problemas computáveis, ou problemas de computação. Problemas computáveis formam uma classe de problemas matemáticos que podem ser resolvidos por um computador. Em outras palavras, são problemas matemáticos que podem ser resolvidos por um algoritmo. Exemplo: dados dois inteiros a e b, encontre o MDC, ou seja, o máximo divisor comum entre a e b. Quando os valores de entrada são especificados, temos então uma instância do problema. Então, é uma coisa que tem que ficar claro, distinguir o que é o problema e o que é a instância do problema. O problema é genérico. Dados dois inteiros a e b, encontre o MDC de a e b. Não se fala qual é o a e qual é o b. Já na instância do problema, nós atribuímos valores às variáveis. Então, dados dois inteiros, 91 e 56, encontre o máximo divisor comum entre 91 e 56. Isso é uma instância do problema. Nós temos várias espécies de problemas computáveis: problemas de decisão, problemas de busca, problemas de contagem e problemas de otimização. Vejamos agora exemplos práticos. Problemas de decisão. Exemplo: você tem dinheiro suficiente para pagar pelo curso? A resposta é basicamente sim ou não. Agora, problemas de busca. Quais clientes do banco recebem salário acima de R$30 mil? Esse é um problema de busca. A resposta não é simplesmente um sim ou não. É necessário toda uma lista. Problemas de contagem. Quantas combinações de roupas eu posso fazer? Problemas de otimização. Qual é o menor caminho para eu chegar onde você está? Vejamos então um problema computável importante para nós. Dado um inteiro n, eu pergunto: n é primo? Qual é a espécie de problema? É um problema de decisão. A resposta é simplesmente sim ou não. Ele é ou não primo. Primalidade é a propriedade de ser primo. Então, o teste de primalidade é o nome que damos aos algoritmos para decidir se um dado inteiro é primo ou não. Como resolver esse problema do modo mais simples possível? Ora, o modo mais simples possível é o método da força bruta. É o mais simples, mas não o menos trabalhoso. Existem métodos muito mais eficientes, mas estão todos fora do escopo deste curso. Então vejamos o método da força bruta. Consiste de dividir o número dado por todos os primos em ordem crescente. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19. Mas aí precisamos ter um critério de parada. Nós temos dois critérios de parada. Primeira condição: quando o resto for zero. Encontrar resto zero, parou o algoritmo. Ou então, o quociente for menor que o primo da vez. E aí também para. Vamos ver então um exemplo. 221 é primo? Então vamos começar. Quando eu divido 221 por 2, que é o primeiro número primo, eu encontro resto 1 e quociente 110. O quociente está verde aqui porque indica que ele está acima do divisor. Quando eu divido 221 por 3, que é o próximo número primo, eu encontro resto 2, quociente 73. Está verde porque ainda continua acima do divisor. Quando eu divido 221 por 5, eu encontro resto 1 e quociente 44. Quando eu divido 221 por 7, eu encontro resto 4 e quociente 31. Quando eu divido 221 por 11, eu encontro resto 1 e quociente 20. Quando eu divido 221 por 13, eu encontro resto 0 e quociente 17.
Bom, resto zero é um dos critérios de parada, então eu paro aqui. Então eu descobri um primo que divide o número dado. Portanto, a pergunta 221 é primo? A resposta é não, não é, porque tem um número primo que divide esse número. Agora vejamos outra instância do problema. 103 é primo? Eu vou dividir 103 por 2, deu quociente 51, resto 1. Quando eu divido 103 por 3, eu encontro resto 1, quociente 34. Quando eu divido 103 por 5, eu encontro resto 3 e quociente 20. Quando eu divido 103 por 7, eu encontro resto 5 e quociente 14. Quando eu divido 103 por 11, eu encontro resto 4 e quociente 9. Ora, 9 é menor do que 11, então nós atingimos um critério de parada, que é quando o quociente é menor do que o divisor. Agora eu posso parar o algoritmo porque todos os números primos abaixo de 11, nenhum vai dividir 103. Então a pergunta, 103 é primo? A resposta é sim, é primo. Uma outra forma de começar o problema é descobrir a raiz quadrada exata ou aproximada do número em questão. Esse modo é útil para verificar se números pequenos são primos ou não, às vezes até com contas simples feitas mentalmente. Para isso, é necessário que o aluno memorize a sequência de números primos, memorize os quadrados perfeitos e conheça os critérios de divisibilidade. Então vamos lá, vamos representar o número de entrada como n. Seja R o maior inteiro tal que ele não ultrapassa a raiz quadrada de n. Então, nós temos que dividir n por todos os primos menores ou iguais a R. Vejamos os primeiros quadrados perfeitos. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. 5 ao quadrado é 25. 6 ao quadrado é 36. 7 ao quadrado é 49. 8 ao quadrado é 64. 9 ao quadrado é 81. 10 ao quadrado é 100. 11 ao quadrado é 121. 12 ao quadrado é 144. 13 ao quadrado é 169. 14 ao quadrado é 196. 15 ao quadrado é 225. 16 ao quadrado é 256. 17 ao quadrado é 289. 18 ao quadrado é 324. E 19 ao quadrado é 361. Saber esses quadrados perfeitos já economiza muito tempo nos testes de primaridade de números pequenos. Vamos demonstrar como que se faz isso. Só de cabeça. A pergunta 107 é primo? Vamos tentar responder. Só de cabeça. Como 10 é o maior número cujo quadrado não ultrapassa 107, já que 11 ao quadrado dá 121, então devemos fazer o teste por todos os números primos menores ou iguais a 10. Então só pode ser 2, o 3, o 5 e o 7. Vamos lá, 107 por 2. Não dá porque 107 ele é ímpar. Então está fora. 107 por 3. Então tenho que ver os algarismos. 1 mais 0 mais 7 dá 8. 8 não é divisível por 3. Então o número não é divisível por 3. Então está fora. No teste 107 por 5, como o número não termina nem em 0 nem em 5, então ele não é divisível por 5. Então está fora. Agora vamos fazer o teste pelo 7. 107. Vamos separar o algarismo mais à direita, o menos significativo, que é o 7, e vamos multiplicar por 2, que dá 14. E aí subtrair a parte que restou. 10 menos 14 dá menos 4. Ora, menos 4 não é múltiplo de 7, então também falhou. Como o número falhou para todos os testes, então ele só pode ser primo. O resultado é 107 é primo. Agora vamos entender por que devemos dividir por primos menores que a raiz quadrada do número.
A estratégia do método da força bruta é encontrar o menor fator primo que divide o número dado na instância do problema, ou seja, o menor fator primo. Vamos provar que esse menor fator primo deve ser menor que a raiz quadrada do número dado. Vamos representar por n o número dado e vamos considerar o pior caso, onde n é um produto de dois primos, ou seja, n é um semiprimo. N é igual a p vezes q, onde p e q são primos. Um dos dois fatores deve ser maior ou igual ao outro. Eu posso assumir isso sem perda de generalidade. Eu vou colocar p é maior ou igual a q. Portanto, partindo dessa expressão p maior ou igual a q, eu multiplico ambos os lados por q. E aí eu encontro p vezes q é maior ou igual a q ao quadrado. Bom, mas p vezes q é n. Então, o que eu estou dizendo é que n é maior ou igual a q ao quadrado. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, eu encontro raiz de n maior ou igual a q. Isso mostra que o menor fator ele sempre será menor do que a raiz quadrada do número. Conclusão: o menor fator será sempre menor que a raiz quadrada do número dado na instância do problema de primalidade. Bom, chegamos ao fim da aula, espero que tenham gostado. Força e honra, e até a próxima aula. Tchau!